Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas, sobre cadeias juvenis do Brasil e de todo o continente americano e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. O Diário do Nordeste publicou em 24 de março sobre a morte de um jovem que cumpria a medida socioeducativa de internação no Centro Socioeducativo de Passaré, em Fortaleza. A reportagem diz que houve um conflito e que o grupo de intervenção tática da Polícia Militar esteve na unidade, e não diz absolutamente mais nada. Lembramos aqui que toda morte em unidade de medida socioeducativa é sim de responsabilidade do Estado. O G1 publicou em 24 de março que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro não participará de audiências à distância para crianças e adolescentes acusados de atos infracionais durante a pandemia. A Defensoria alega que não sabe se a preparação das salas foi feita de forma correta, será feita de forma correta, e também não consegue ter uma avaliação sem estar presente no depoimento, para avaliar as expressões, gestos e posturas. Até a reportagem, a juíza Vanessa Cavalieri, titular da Vara da Infância e da Juventude, diz que cerca de 40 audiências já deixaram de acontecer, em razão da determinação da Defensoria. No Rio de Janeiro, a Defensoria atua na defesa dos adolescentes em ao menos 90% dos casos. O Correio do Povo publicou em 24 de março que todas as visitas foram suspensas nas unidades da Fundação de Atendimento Socioeducativo na cidade de Porto Alegre devido à pandemia do coronavírus. A reportagem diz que os jovens poderão ter contato com seus familiares pelo telefone apenas uma vez por semana durante esta suspensão. Como já adotado em outros estados, o Popular publicou em 26 de março que o Tribunal de Justiça de Goiás assinou que ficam suspensas no estado durante o período de 17 de março a 30 de abril a execução de todas as medidas socioeducativas devido à pandemia do Covid-19 para jovens em grupo de risco. Além disso, BO sem grave ameaça e violência devem ser reavaliados, a antecipação da reavaliação de quem está na internação e a não internação provisória e definitiva em cidades que não tiverem unidade. O Campo Grande News publicou no dia 27 de março que, após a publicação do Conselho Nacional de Justiça recomendando as novas rotinas do sistema judiciário, socioeducativo e penal, a liberdade já cantou para 81 crianças e adolescentes no Mato Grosso do Sul. Dos contemplados, além dos que já falamos sobre o grupo de risco e BO sem gravidade, a matéria também diz da liberdade em unidades lotadas e onde não há profissionais da saúde. Diz sobre a prioridade de medidas em meio aberto, o que já deveria acontecer antes de tudo isso, Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. E dando sequência a mais uma edição aqui do Boletim Casa Virada com as notícias dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto aqui da cidade de São Paulo, hoje nós vamos falar sobre as atualizações quanto ao funcionamento dos serviços em face à pandemia do coronavírus que acometeu aí o estado de São Paulo. Nessa última semana, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a SMADS, lançou uma nota técnica número 1 de 2020, a qual vai falar sobre as orientações técnicas para a rede socioassistencial do município de São Paulo durante o período de pandemia, ou seja, é uma orientação para os serviços da política de assistência social, dentre eles os serviços de medida socioeducativa em meio aberto. Nessa nota, a SMADS, através do ponto 32.1, abre precedente para os técnicos e técnicas dos serviços de medida realizarem um acompanhamento junto aos adolescentes e jovens em cumprimento de medida de liberdade assistida remotamente, ou seja, não havendo a obrigatoriedade de estarem diretamente nos serviços.
No entanto, nessa última semana recebemos diversas denúncias informando que houveram organizações na cidade que não permitiram que os serviços fechassem, obrigando os trabalhadores e as trabalhadoras a colocarem sua saúde em risco de contaminação pelo coronavírus. Além disso, essas mesmas ONGs não permitiram sequer que as equipes fizessem revezamento, ou seja, se dividindo entre alguns dias estar em um e outros dias estar em outros, obrigando todos e todas as trabalhadoras a estarem no serviço. Segundo a apuração desse boletim, existem diversas ONGs aqui na cidade com receio de ter que devolver a verba para a Prefeitura de São Paulo, uma vez que os serviços eles funcionam por conveniamento junto com a Prefeitura. Então a Prefeitura disponibiliza a verba e os serviços executam, devido a eles estarem fechados. Ora, mas se a própria SMADES permitiu que os trabalhadores e as trabalhadoras pudessem realizar os trabalhos remotamente, o que foi disposto nesta nota técnica, sobre qual justificativa a Secretaria exigiria o retorno das verbas de volta na rubrica de RH, ou seja, a parte da verba que paga o salário dos trabalhadores e das trabalhadoras. E se os serviços estão com as atividades suspensas devido ao provimento do Tribunal de Justiça, por que as organizações não querem devolver essa parcela do dinheiro que não será destinado aos adolescentes e jovens em cumprimento de medida, uma vez que o serviço está fechado e o recurso é público? Qual que é o grande receio de ter que devolver essa parcela do dinheiro? Certamente as organizações estão com medo de não ter dinheiro suficiente para desviar aos seus cofres institucionais. Cumpre-nos destacar ainda aqui nessa edição que, como apontamos na última semana, o coletivo Articulação dos Serviços de Medida Socioeducativa em Meio Aberto aqui da cidade de São Paulo segue pressionando os serviços e a SMADES para o fechamento de todos os serviços da cidade, de modo que não coloque os adolescentes, as famílias e os trabalhadores da medida socioeducativa em meio aberto em grande risco de contaminação e propagação do novo coronavírus. Vale aí, então, verificar se as organizações vão aceitar as diretrizes da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde aqui do Brasil e também se respaldar, portanto, através da nota técnica que a própria Secretaria já emitiu. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. E essa foi a edição 61 do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos a reflexão de uma trabalhadora do meio aberto. Agora imagina quanta coisa está acontecendo nesse exato momento e a gente nem sabe. Para download no Mediafire, Megafono, disponível no YouTube, Facebook, Spotify e nos outros tantos aplicativos de podcast. Acesse ao Casa Virada no desobediênciasonora.milharal.org.